Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa Feira Caicó Criativa, a primeira feira virtual de economia criativa de Caicó. Quando a gente fala em negócios criativos, é óbvio que a gente vai falar sobre moda. E hoje o nosso bate-papo é com a estilista caicoense Geórgia Dantas. Geórgia, muito bem-vinda à nossa Feira Caicó Criativa. Quem não conhece Geórgia, ela é estilista, especialista em design de produto de moda pelo Senai, é fundadora e criativa da marca autoral Geórgia, idealizadora da iniciativa social Costurando Saberes. Geórgia possui experiência em economia criativa, unindo moda e artesanato, como através dos diversos trabalhos que ela já realizou sobre o bordado caicó, além da atuação na área de negócios de impacto social voltados para a moda. Geórgia, bem-vinda e será uma alegria contar aqui com sua presença falando sobre moda e impacto social. A fala é toda sua. Olá, muito obrigada, Diego, por esse momento, por essa oportunidade. E estou aqui na missão de conversar um pouquinho com todos vocês que estão acompanhando sobre moda, sobre impacto social, mostrando as possibilidades e as inspirações que a gente pode ter a partir do conhecimento de alguns negócios de impacto social na área da moda. Então, preparei para vocês uma apresentação curtinha, porém muito didática e ilustrativa, para que a gente conheça desde o que é um negócio de impacto social até as inúmeras possibilidades que a gente pode fazer através da moda. Vamos conhecer a apresentação. Vou aqui mudar de página. E trago para vocês essa temática de moda e impacto social, uma área em que eu tenho a oportunidade e o prazer de atuar aqui no Rio Grande do Norte, assim também na região do Seridó. E antes que a gente chegue nessa temática, vou me apresentar um pouquinho, dizer quem é essa pessoa que está aqui. Me chamo Geórgia, sou caicoense e posso dizer caicoense da gema, porque a gente usa essa expressão. E me formei em estilismo aqui no Senai Clóvis Mota, em Natal. Eu estou falando direto de Natal. E tenho pós-graduação na parte de design e produto de moda, além de gestão de moda. E venho construindo essa carreira na moda desde 2017. E foi através dela que fundei a Geórgia, que é a minha marca autoral, que vocês vão conhecer um pouquinho também. E já atuei ao longo dessa trajetória nas áreas de economia criativa, unindo moda e artesanato, assim também como os negócios de impacto social. Mas, afinal, o que são esses negócios de impacto social? Eu posso começar dizendo que é um modelo de negócio novo, que ele vem crescendo a nível mundial, a nível de Brasil, e o Rio Grande do Norte vem se destacando como um estado em que apoia muito os negócios de impacto social, principalmente através do Sebrae, que a gente vai conhecer aqui. Mas vamos então a uma breve definição do que são os negócios de impacto social, trazida aqui pelo próprio Sebrae, em que o Sebrae define como negócios sociais como iniciativas financeiramente sustentáveis, geridas por pequenos negócios com viés econômico e caráter social e ou ambiental que contribuem para transformar a realidade de populações menos favorecidas e fomentem o desenvolvimento da economia nacional. Para a gente entender negócios de impacto social, a gente vai ter que estar sempre entendendo o social, o ambiental e o econômico, e eles vivendo em equilíbrio, para que se considere que seja um negócio sustentável, sustentável no termo de que ele possa se manter, de que ele seja viável. Essa imagem, apesar dos nomes estarem em inglês,
exemplifica muito bem isso do que eu estou falando, né? O eixo sociedade, economia e meio ambiente, eles todos interligados e integrados. E muitas vezes os negócios sociais, eles se propõem a solucionarem problemas, sejam de natureza social, seja de natureza ambiental. E o que podemos ver é que problemas não faltam. Então, é um modelo de negócio, é um caminho que existem muitas oportunidades empreendedoras quando você enxerga uma solução para um determinado problema e eles estejam interligados tanto com relação ao ambiental, ao social e ao econômico. Resumindo. Além disso, os negócios de impacto social, eles estão muito conectados, por exemplo, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17 objetivos, em que cada objetivo desse ele é desmembrado em várias outras metas e ações. Então, os negócios de impacto, eles se conectam diretamente com esses objetivos. Por exemplo, eu trabalho com a Geórgia e a Costurando Saberes, o objetivo de número 8, que é o trabalho, na verdade, desculpa, é o objetivo número 10, trabalho para a redução das desigualdades sociais. Então, muito comum você encontrar cada negócio, seja qual natureza for, ligada a um objetivo desse, a resolver uma questão dessa, a propor soluções ligadas a isto. E isso aqui faz parte da Agenda 30, também da ONU. A página do próprio Sebrae tem um material muito bacana falando sobre o que são esses negócios de impacto social, como eles funcionam. Tem um vídeo muito ilustrativo, curtinho, 1 minutinho, e vai explicando bem didaticamente como que são esses negócios de impacto. Essa apresentação, ela tem um link, mas a gente vai assistir ao vídeo, explicando melhor essa definição desse conceito, tá certo? Então, a seguir agora, teremos o vídeo do Sebrae. Centro Sebrae de Sustentabilidade apresenta 10 tendências que estão mudando os negócios. Negócios sociais. Tempos atrás, a maioria dos empresários costumava só olhar para o próprio umbigo. O que importava era ganhar dinheiro a todo custo. Ainda bem que o mundo foi mudando, evoluiu e hoje já vemos muitas empresas que abraçam uma causa e justamente por isso estão faturando bem. Daí vem o nome Negócios Sociais. Beleza, mas o que faz um negócio social? Bom, antes de tudo, ele busca oferecer uma solução para alguma necessidade social ou ambiental. A novidade é que esse tipo de negócio consegue lucrar com a venda de produtos e serviços, como toda empresa, e ainda gerar impacto socioambiental positivo. Aquela conversa de que ganhar dinheiro não combina com preservação e cuidar do planeta é papo furado. Tanto combina que num negócio social não é apenas o dono quem ganha e manda, mas um grupo de pessoas de baixa renda também é beneficiado. Em alguns casos, essa galera participa das decisões da empresa e faz parte de diferentes etapas da cadeia produtiva. Outra coisa que você precisa saber: um negócio social tem que oferecer alguma inovação para o mercado e ser relevante na região onde ele está presente. É como uma empresa que transforma resíduos eletrônicos em salas de aula para crianças que não têm acesso à tecnologia, sacou? Daí vale a pena questionar: a minha empresa vai ajudar a mudar a realidade de um local e fazer toda a diferença na qualidade de vida das pessoas? Se sim, você está no caminho certo. Que tal ter uma ideia para resolver um problema social ou ambiental e apostar em um negócio social? Essa tendência vai transformar o seu negócio. Saiba muito mais no site www.sustentabilidade.sebrae.com.br. Agora que a gente já entendeu um pouquinho dessa definição de negócios de impacto social, relacionadas à sua definição e aos seus conceitos, eu trago vocês agora aqui para o Rio Grande do Norte, para o nosso cenário. O que é que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Norte que
está sendo exemplo e está sendo uma inspiração, inclusive, para outros estados. O próprio Sebrae RN, ele é pioneiro na execução e na fomentação, aceleração de negócios de impacto social. Desde 2017, se não estou enganada, o Sebrae aqui tem editais específicos para atender negócios dessa natureza, né? Negócios de impacto social. Já tive a oportunidade de participar do edital de pré-aceleração, que foi em 2019, o Impact RN. Foi aí onde começou a minha história, a história da Geórgia e da Costurando Saberes, com o empreendedorismo social, né? Com os negócios de impacto. E esse ecossistema, como é comum as pessoas falarem, vem se fortalecendo no âmbito da legislação potiguar, porque em 2019 também foi aprovada a Política Estadual de Investimento em Negócios de Impacto Social, que se chama a Lei 10.483, e essa lei ela vai regular sobre o que são esses negócios de impacto, né? Como que eles se definem, além da criação de um comitê que vai acompanhar os negócios que passam a serem enquadrados nessa lei. Assim também como agora, faz pouquinho tempo que tivemos o decreto assinado pela governadora Fátima Bezerra de certificação e qualificação do empreendedorismo como negócio de impacto social. Foi agora, dia 15 de novembro, no Fórum de Empreendedorismo Social, que aconteceu aqui na Festa do Boi, em Parnamirim. E aí, a partir desse decreto, a gente vai poder ter acesso a um selo que, conforme a regulamentação desse selo, vai poder certificar negócios aqui no Rio Grande do Norte como negócios de impacto social. Claro que vai depender da natureza do negócio, se ele atende aos critérios necessários, toda essa questão. Mas eu trago isso para vocês entenderem como que os negócios de impacto social eles vêm se fortalecendo aqui no Rio Grande do Norte. Muito em função tanto do apoio do Sebrae com os seus editais, assim como a própria política estadual, que agora começa a olhar para esses negócios. E aí, essa imagem, ela é muito recente, tem uma semana que eu fiz essa fotografia aqui. Isso aqui é no Fórum de Empreendedorismo Social, na Festa do Boi, que eu falei. E essa turma é uma turma de negócios de impacto social que foram acompanhadas ao longo de 2021 pelo Sebrae, no edital Sebrae Lab, que é um edital de aceleração, que aí você vai receber mentorias, você vai receber conhecimento que lhe ajudem a estruturar o seu negócio. Além do lançamento do livro Cabugi, que é o primeiro livro do Rio Grande do Norte que fala sobre negócios de impacto social, de autoria do meu querido Júlio Ledo, que está aí no meio, e ele traz a história de muitas marcas, inclusive ele conta um pouquinho da história da Geórgia também nesse livro. Saindo desse momento mais teórico, né, de explicação sobre o que são os negócios de impacto e o cenário no Rio Grande do Norte, eu vou entrar agora no nosso eixo moda, né? Impacto social na moda. Eu trouxe 6 casos aqui, 6 marcas, que a gente pode acompanhar um pouquinho do que elas estão fazendo e de como que elas se encaixam nesse cenário de negócios de impacto social dentro da moda. Eu vou começar com uma marca chamada Toms. É uma marca que produz alpargatas, esse tipo de calçado aí que vocês estão vendo na imagem. Mas como que é esse trabalho, né? Como que esses calçados eles são produzidos?
eu mostro aqui que, inclusive, eles têm esse livro, Comece Algo que Faça Diferença. É um livro maravilhoso de se ler. Eu tenho esse livro aqui. E que um cara, esse aqui dessa imagem, eu não sei muito pronunciar o nome dele, Blank Miscox, mas enfim, esse cara, fundador dessa marca Toms, americano, estava de férias na Argentina e ele começou a visitar várias comunidades na Argentina, comunidades assim que enfrentam vulnerabilidade social, e ele começou a perceber que muitas crianças nessas comunidades não tinham calçados, andavam descalças, né? E aí foi aí que ele voltou com uma ideia, que foi justamente a de produzir os calçados que vocês viram aqui nessa imagem, e a cada calçado produzido, ele doaria um calçado para essas crianças na Argentina, né? Então foi esse modelo de negócio, ele é bem claro no sentido assim de que ele surgiu pensado num problema, que seria a questão das crianças elas andarem muito descalças por não terem acesso a calçados em uma região específica da Argentina. E aí ele veio com a solução para isso, fazendo o quê? Produzindo estes calçados, e a cada venda de um calçado, ele destina um calçado para criança nessas comunidades. Então, percebam aí toda essa questão do viés social envolvida nessa marca, nesse primeiro case que a gente tem aqui, que foi a dos calçados Toms. Um calçado comprado, um calçado doado. E aí eu chego no outro exemplo, que é a marca Chico Rei. Eu amo vou dizer, esse selo que eles consideram camisetas mudam o mundo. Inclusive, eu adquiri recentemente, pesquisando para essa palestra aqui, conheci essa marca, Chico Rei, me apaixonei pelas camisas e já recebi, e de uma qualidade assim impressionante, de uma beleza também muito bem feita. Não, eu estou fazendo um merchan aqui bem sincero. E aí, essa marca Chico Rei, ela é uma marca mineira, lá das montanhas de Minas Gerais, e que tem essa proposta de produzir camisetas, mas produzir camisetas que impactem, que tragam uma mensagem, seja desde da arte das próprias camisas, até o trabalho que eles fazem através da venda das camisas. Ou seja, aqui nessa parte que eu retirei do site, diz assim: todas as camisetas da Chico Rei têm parte da renda revertida em impacto social. O que isso quer dizer? Que eles trabalham diretamente com projetos, atendendo a demandas tanto de escolas, a demandas de ONGs, ou seja, eles vendem essas camisas, mas já faz parte da própria política da empresa destinar uma parte dessa verba do próprio lucro das camisas para o apoio social. Então, eles desenvolvem muito forte esse trabalho social dentro da marca. E aqui a gente tem uma fotografia de uma imagem dentro de uma penitenciária masculina, em que agora em 2020 a Chico Rei conseguiu montar uma célula produtiva dentro dessa penitenciária, trazendo não só oportunidade para os homens que lá residem, também uma forma de que eles consigam reduzir a pena deles. A cada 3 dias trabalhado, eles conseguem diminuir uma porcentagem na pena que eles devem cumprir. Então, percebam toda essa abordagem social da Chico Rei, né? Resolvendo questões sociais, trazendo soluções para questões sociais, ao mesmo tempo que conseguem ter um produto, fazer a venda do produto,
ter o lucro desse produto e destinar essa parte social. Chego aqui num outro exemplo, também brasileiro, se parece um pouquinho com a Chico Rei, essa que é a Pano Social. A Pano Social, ela já tem uma história aí bem bacana, mesmo antes desse mesmo antes deste modelo de negócio de impacto começar a ser difundido no Brasil, a Pano Social já se posicionava como um negócio social. E aí, além de ter toda uma preocupação com a responsabilidade ambiental, da matéria-prima das camisas que eles produzem, eles também têm uma questão da responsabilidade social. Também trabalham, eles também desenvolvem produções dentro de presídios, junto com presidiários, parecido com a Chico Rei, né, nesse esquema de tá levando uma oportunidade de renda para aquelas pessoas, ao mesmo tempo que contribui na redução das próprias penas deles. E assim, a Pano Social, você tanto vai poder encontrar produtos prontos, né, no caso da própria marca, como eles também têm um eixo muito forte para produzir para outras marcas. E aí, se você tiver uma marca que quer trabalhar com camiseta, que tenha uma responsabilidade social e ambiental, a Pano Social seria muito recomendada para fazer essa produção. E aqui eles até consideram assim, ó, a etiqueta socioambiental. Isso aqui está no site, diz assim, feito para você de 100% algodão orgânico, empregando ex-detentos pela paz social em São Paulo com amor. Eu acabei não falando, mas faz parte dos próprios valores da marca, dar oportunidade a ex-detentos, sabendo do quão é difícil eles serem inseridos de volta na sociedade, né? Eles conseguirem retomar a vida após esse período de prisão. Então, eles focam muito nesse trabalho com pessoas nesse contexto em específico, resolvendo um problema social também. Chego aqui na marca Utopia. A Utopia é uma marca que se considera moda sustentável pelo fim da violência doméstica. É bem interessante acompanhar essa marca. Ela é um case de sucesso, inclusive passou no pequenas empresas, grandes negócios. Tem várias matérias sobre essa marca, que elas trabalham de que forma? Elas trabalham com grupos de mulheres que sofrem violência doméstica. E como que é esse processo? As próprias peças, elas são produzidas, em parte, por estes grupos de mulheres, porque elas ensinam tingimento natural, elas ensinam bordado, a Utopia, no caso, capacita, né? Capacita esses grupos em tingimento, em bordados, em crochê, e aí elas passam a fazer parte dessas coleções, dessas produções, e de alguma forma serem apoiadas para que elas consigam sair desse contexto de violência doméstica, principalmente dentro do contexto de independência financeira. Então, é um trabalho bem bonito, o site é bem bonito, vale a pena conhecer. Aqui, elas consideram, ensinamos técnicas de bordado, block print e tingimento para que elas resgatem a autoestima, gerem renda e reescrevam suas histórias. Aí, ó, nossas escolhas de processos e matérias-primas também são orientadas pelos princípios da sustentabilidade, buscando respeitar o meio ambiente e valorizar a mão de obra e toda a rede de geração de valor. Elas têm um trabalho muito forte no viés social,
além de usar os princípios da sustentabilidade, que aí entra também no viés ambiental, e elas conseguem dar suporte e apoio a essas mulheres que passam por essa situação, ao mesmo tempo em que proporcionam renda para elas, e não apenas isso, né, mas toda uma relação interpessoal, um apoio psicológico, um apoio de assistência social, para que esses grupos de mulheres que sofrem esse tipo de violência possam superar isso. E aí é através da moda, é através desse trabalho de desenvolvimento de peças que elas muitas vezes conseguem enfrentar toda essa situação. Chego aqui em um case pertinho aqui no Nordeste, direto do Ceará, que se chama Catarina Mina. A Catarina Mina é uma marca de acessórios femininos que vem ganhando cada vez mais respaldo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Elas têm já visibilidade em Paris, em Nova York, através desse trabalho feito com mulheres no Ceará. E qual é o forte desse trabalho? Elas definem aqui nessa frase que eu retirei do site. A gente aposta na reinvenção na reinvenção dos laços entre artesãos, design e público. Eles têm uma relação entre as pessoas, entre as artesãs, muito forte e muito de valorização do trabalho dessas mulheres, desse trabalho artesanal. Não é à toa que a Catarina Mina é a primeira marca de custos abertos do Brasil. Elas têm um quadro dentro do site que se chama Conversa Sincera, e aí é um convite para as pessoas ouvirem como que são os custos da Catarina Mina, como que elas distribuem esses valores das suas peças, de quanto que chega para as artesãs. É muito interessante, assim. Isso prova toda a preocupação com o lado social, com o lado de geração de valor da cadeia produtiva das artesãs no Ceará. Além disso, tem toda uma preocupação com a própria matéria-prima, além de trazerem o resgate de muitos artesanatos ancestrais no Ceará. Elas têm um projeto chamado Olê Rendeiras, que se transformou num grupo de mais de 200 mulheres rendeiras no Ceará, produzindo a renda de bilro, se eu não estou enganada. E esse trabalho já foi desfilar até em Milão, agora recentemente, mostrando como que elas estão resgatando e valorizando essas tradições artesanais no Ceará. Pensando na questão da sustentabilidade, elas, por exemplo, lançaram agora recentemente uma coleção feita com algodão reciclado, ou seja, tem toda uma preocupação na escolha da matéria-prima, na forma como as peças vão ser feitas, por quem vão ser feitas, e sempre valorizando a artesã, o trabalho artesanal, trazendo esse foco social muito forte, porque é muito comum o trabalho artesanal ter muitos intermediadores, ter muitas pessoas atravessadoras, como se diz, que fazem com que o trabalho da artesã em si não receba o reconhecimento, não receba o pagamento justo que mereça. Isso porque esse intermediário aqui, ele vai ficar com uma boa parte do lucro da venda daquela peça. Então, a Catarina Mina, ela chega fazendo esse trabalho justamente de acabar com esses intermediadores e fazer a valorização e o pagamento justo dessas peças artesanais. Um lado social muito forte. Já encerrando aqui os nossos cases da moda, eu trago aqui esse exemplo do Gustavo Silvestre, com um projeto que se chama Ponto Firme. O Gustavo, ele é um designer de Recife,
e muito inquieto com a situação, com a desigualdade social, com o contexto da realidade prisional no Brasil. Bolou um projeto de teste que se chama Ponto Firme, dentro de uma penitenciária masculina em São Paulo. Então, ele é bem interessante porque tem uma entrevista que ele diz assim, que ele se surpreendeu muito. Ele não tinha uma expectativa do que fosse acontecer com esse projeto, né? Por ter dado tão certo e estar fazendo tanto sucesso. E ele foi ensinar os homens na penitenciária a fazerem crochê. E isso envolve várias narrativas, desde a questão do preconceito, de um homem estar fazendo um trabalho manual, artesanal. Mas aí ele conseguiu formar um grupo. Esse grupo deu tão certo que eles já desenvolveram muitos trabalhos, inclusive trabalhos que já foram para o São Paulo Fashion Week, para a Semana de Moda aqui no Brasil, e feito por estes homens nessa situação dentro da penitenciária. E foi interessante porque ali no próprio espaço da penitenciária, eles puderam acompanhar um desfile com as próprias peças, né? Com as peças feitas por eles mesmos. Então, esse trabalho do Gustavo Silvestre como uma forma de ressocialização também, de recuperação destes homens nessas condições, aí traz esse crochê, esse trabalho manual, como uma expressão de liberdade, uma expressão muito forte, e também de oportunidades de geração de rendas, porque aí eles começam a trabalhar com encomendas de peças em crochês, sejam roupas, sejam tapetes, e isso tem dado muito certo. Então, é bem interessante esse caso também observar isso que acontece. E aí, saindo dessas marcas nacionais, a gente chega até a Georgia, que é a minha marca autoral, e vocês vão entender um pouquinho de como que eu cheguei para trabalhar o impacto social dentro da Georgia. Eu considero que a Georgia, ela defende investir com afeto, com cuidado e com respeito. Essas três palavras, afeto, cuidado e respeito, elas devem fazer parte de todo o nosso trabalho, de toda a nossa cadeia, desde da produção até as pessoas que vestem as peças da Georgia. E aí, como foi que a gente percebeu ou caiu a ficha desse nosso feeling para negócios de impacto social? Em 2018, a Georgia ela participou de um edital de economia criativa pelo Sebrae RN, e esse edital foi uma oportunidade de desenvolver uma coleção com 5 tipologias artesanais, dentre elas os bordados de Caicó, assim como o ponto cruz de Currais Novos, a renda renascença da Serra de João do Vale. E para o desenvolvimento dessa coleção, no relatório final que foi entregue ao próprio Sebrae, a gente percebeu o quanto de pessoas, o quanto de artesãs tinham sido envolvidas nessa coleção, sem falar os outros bastidores de pessoas que trabalharam com iluminação, que trabalharam com som, com decoração. Então, assim, foi um desfile que aconteceu em Caicó, e um desfile para as artesãs e para os artesãos também, em que cada pessoa que participou desse trabalho, ela pôde acompanhar ao vivo e a cores o seu trabalho na passarela. Tanto que eu digo que foi um desfile feito para quem fez o ponto cruz, para quem riscou, para quem bordou, para quem fez o crochê. Um desfile feito para eles, porque os artesãos, nessa ocasião, eram os protagonistas dessa coleção, que se chamava No Sertão Não Temos Guerra, Nós Temos Moda.
Então, por isso, todo um contexto militar, porque o edital tinha o tema da Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma proposta de trazer esse uniforme militar junto com o artesanato, junto com o ponto cruz, com a palha, com o crochê, com os bordados de caicó. E aí, foi a partir desse momento, desse desfile, do encerramento desse desfile, que a gente descobriu que tinha potencial para se transformar em uma marca de negócios de impacto. Saindo desse edital de 2018, a gente entra em um outro edital também do Sebrae, em 2019, que é o edital Impacta RN. E foi a partir daí que a gente começou a modelar e a projetar a Georgia no caminho dos negócios de impacto. E eu sempre digo, a Georgia ainda ela não é uma marca de negócios de impacto social, porque a gente precisa se adequar ao selo, a gente precisa mensurar o nosso impacto social, se adequar aos critérios. Mas a gente está nesse caminho, nós estamos nessa trajetória. Então, além do trabalho desenvolvido com artesãs, com a valorização da mão de obra justa, com a valorização das costureiras, das pessoas que fazem parte da nossa cadeia, que também tem um social evidenciado aí, a gente tem um instrumento educacional que se chama Costurando Saberes. A Costurando Saberes é uma escola de costura, assim, em que a Georgia capacita, no caso eu faço a capacitação das mulheres em corte e costura num bairro que enfrenta vulnerabilidade social em Caicó, que se chama Frei Damião. Então, essas duas imagens aí são trabalhos já realizados com as minhas alunas da Costurando Saberes, no desenvolvimento de produtos, em especial ecobags, que aí passam a ser comercializadas, passam a ser vendidas, e a renda pela venda desses produtos, ela vai para cada uma das alunas que participam da produção. Então, é um caminho da gente capacitar, acompanhar na parte de costura, na parte de empreendedorismo feminino, e fazer com que elas consigam, no futuro, ter independência e autonomia financeira, principalmente. Então, aí são algumas imagens. E o lado das práticas sustentáveis da Georgia está em trabalhar com propostas de reaproveitamento de retalhos. Aqui, como vocês podem ver, uma parceria para fazer ecobags de retalhos. Então, na produção de roupas, é inevitável ter as sobras de resíduos têxteis, né? De retalhos. E assim, a gente também trabalha numa perspectiva de reaproveitar esse material para que não tenha o descarte inadequado, né? E, além disso, a Georgia tem toda uma preocupação com as práticas sustentáveis mesmo dentro da empresa, de não trabalhar com plástico, de sempre tentar substituir essas opções na parte das embalagens, principalmente. Aqui é a nossa logo da Costurando Saberes, que acontece em Caicó desde 2019. Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu resistir com o nosso trabalho. E aí eu vou dando encerramento à parte com esse vídeo, que eu espero que vocês assistam. Sim, eu sabia que se eu fosse para moda, eu não iria apenas pelo produto ou pelo status que a moda ainda traz. Eu não iria por essas razões. Eu iria por acreditar desde o começo de o quanto que a moda é uma ferramenta poderosa de transformação social. E esse sentido eu encontrei a partir do momento
momento que eu enxerguei que eu não caminho sozinha, né? Que eu não vou nessa estrada sozinha. E eu escolhi levar mulheres comigo nesse caminho, levar as artesãs, principalmente as artesãs de Caicó, do Seridó, que tem um trabalho que ainda não é tão valorizado quanto deveria ser, que são os bordados Caicó. Então foi uma decisão minha desde o início que eu iria trabalhar com isso, para mostrar muito sobre as minhas raízes, sobre do lugar de onde eu vim, e atrelar tudo isso a um propósito, né? Atrelar o trabalho artesanal, o trabalho com design de moda, com um profissional de moda, a todas essas possibilidades que a moda permite e que a moda oportuniza, né? Esse vídeo foi produzido em 2019, 2018, 2019, e conta um pouquinho do que eu acredito com a Geórgia, de como a gente pode usar a moda para transformar esse mundo em um mundo melhor, trazendo impacto positivo, como a gente pode mudar a nossa percepção de agir, do nosso papel aqui enquanto sociedade. E os negócios de impacto, assim como a moda, eles são grandes ferramentas para que a gente possa dar o primeiro passo, dar o pontapé inicial. E assim, eu encerro essa minha apresentação, deixo os meus contatos estão disponíveis aqui, e desde já, muito obrigada, e deixo disponível para qualquer pessoa que queira tirar uma dúvida, que queira saber um pouco mais sobre os negócios de impacto na moda, em especial no Rio Grande do Norte e no Seridó. Meu muito obrigada. Geórgia, nós agradecemos sua participação, uma palestra fantástica para a gente entender mais sobre esse cenário dos negócios de impacto social, e aí a gente entender um pouco sobre como esses negócios criativos têm caminhado lado a lado com essa proposta do impacto social. Parabéns mais uma vez, foi uma alegria contar com você aqui em nossa Feira Caicó Criativa. Eu quem agradeço e pode me chamar. Agradecemos a Geórgia, agradecemos a você que nos acompanhou nessa programação, e aí continue conferindo a programação completa da nossa Feira Caicó Criativa, que tem o patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte por meio do edital de Economia Criativa 2021. Um abraço a todos e continuem acompanhando a nossa programação.